Correção semana 3, PET, volume 3, sétimo ano, ensino fundamental. Você achou essa parte fácil ou difícil? Enquanto eu rodo a vinheta, comente aí embaixo, hein? Fala pessoal do Matemática no IF, beleza? Professor Vinícius Guimarães, corrigindo então a semana 2 do PET volume 3, sétimo ano, hein? Já peço para vocês seguirem @matemática no IF no Instagram e no Facebook e acessar o nosso site matemáticanoif.com.br. Também se inscreva no canal para dar aquela ajuda, aquela força aí, porque a gente está sempre gravando os vídeos que estão ajudando muitos alunos, ajudando você nessa tutoria remota. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, é claro, se você gostar. Beleza, galera? Vamos lá, então? Olha só, então a semana 2 tá falando aí para nós a respeito dos números, tá falando sobre a fração e os significados, né? A parte de inteiros, resultados da divisão, razão e operador. Bom, galera, esse tema é bem tranquilo, esse PET eu particularmente achei ele bem mais tranquilo do que o PET da semana 1, né? Então aí já deu uma ajuda para nós, né? Bom, olha só. Leia com atenção a explicação do Pedro. Fluxograma é um tipo de diagrama utilizado para a representação esquemática de um processo ou algoritmo. Então, realmente, o fluxograma ele é utilizado aí em diversas áreas, ele facilita muito a visualização de alguma coisa que você quer resolver. E na matemática, como nós trabalhamos aí, né, com os números, né, e é uma parte visual, quando você coloca um diagrama, por exemplo, para alguma expressão, para um método de resolução de algum exercício, facilita bastante o entendimento. Então, ele fala isso para nós e a ilustração traz de forma descomplicada e fácil a trajetória de informações ou etapas que o compõem. Bom, sua representação gráfica é geralmente feita com figuras geométricas, né? E setas unindo essas figuras. O fluxograma pode ser usado para resolver problemas que apresentam a mesma estrutura. Verdade. Uma equação de primeiro grau, eu posso, por exemplo, criar um fluxograma mostrando para vocês passo a passo de como resolve e ele sempre vai se aplicar aquilo ali. Beleza? Bom, então eu tenho aí, olha só, a parte 2 fala para nós um fluxograma que é assim. Fração de uma quantidade. Identificar a fração A sobre B e a quantidade X em relação à quantidade a qual se pretende determinar. Bom, depois eu vou fazer o seguinte. Eu tenho uma fração, por exemplo, vamos pegar aqui 1 sobre 2, né, uma fração 1 sobre 2. Aí ele fala para nós assim, dividir a quantidade pelo denominador da fração. Bom, aí vamos supor que eu tenho aqui 10. E eu quero saber quanto é referente 1 sobre 2 dessa parte aqui que eu tenho, que é 10. Quantas partes representa 1 sobre 2 desse número 10 aqui? Vamos ver? Aí eu basicamente faço o seguinte, ó, 10. Aí ele fala para nós que é pegar esse número 10 e dividir pelo meu denominador da fração. Então seria 2. O resultado da divisão vai dar 5, né? Beleza. Aí ele fala para nós o seguinte, que eu vou pegar esse meu resultado 5 e vou multiplicar pelo meu numerador da minha fração, que seria 1. Então, seria o meu resultado aqui 5. Sendo assim, nós conseguimos, então, saber quanto que é a metade do valor 10, ou quanto que é 1 sobre 2 referente a essa quantidade aqui, 10. Tranquilo? E isso se enquadra aí, ó, isso dá para ser usado muito no nosso dia a dia. Exemplo disso que é o número 3, o exercício número 3 que ele fala para nós. Ó. Alice doou 3/5, então seria 3/5 de uma certa quantidade aí, ó, de R$200, ó, para uma família carente. Sua tia achou esse ato tão bonito que presenteou Alice com a equivalente a 3/4 da quantidade que ela doou para a família. Utilize o fluxograma da atividade 2 para determinar a quantidade que a Alice doou para a família carente, né? Beleza, então seria 3/5 desse valor aqui, ó. 3/5 desse valor aqui de 200, não é? Então, basicamente, eu faço o seguinte. Eu pego os meus R$200 e vou dividir pelo meu denominador aqui, ó. O meu denominador que seria 5, né? Então, se eu dividir aí 200 por 5, então eu vou ter 40, né?
Desses meus 40 aqui, eu vou pegar esse 40 e vou multiplicar por esse numerador aqui, 3. Então, o meu resultado vai dar 120. Sendo assim, Alice doou 120 reais. Maravilha, né? 120 reais. A quantia que a Alice recebeu como presente da sua tia. Bom, ela fala para nós que a Alice recebeu 3/4 da quantia que ela doou. Se ela doou 120, ela vai receber 3/4. Então, o que eu faço? Eu vou pegar 120 e vou dividir pelo meu denominador da fração, que seria o 4. Eu vou ter, então, 30, né? Desse resultado aqui, galera, ó, aí ele fala para nós que o resultado eu vou multiplicar pelo meu numerador, que seria 3. Então, eu vou ter aí, ó, 90. Esse valor é exatamente o que ela ganhou aí, ó, da sua tia, 90 reais. Tranquilo, né? Aí o exemplo 4, o exercício 4. O pai de Pedro possui 600 reais em sua carteira, mas gastou 3/5 dessa quantia para pagar compras no supermercado. Utilize o fluxograma da atividade 2 para determinar a quantidade paga pelo pai nesse supermercado. Bom, se ele tinha 600 reais e ele gastou aí na compra 3/5, então a gente faz aquele esqueminha do fluxograma, ó, 600 e vou dividir exatamente pelo denominador, 5, né? 600 dividido por 5, galera, é 120. Esse 120 eu pego ele e vou multiplicar pelo numerador da fração, 3. Sendo assim, eu tenho 360. 360 o quê? 360 reais, que é exatamente o valor aí que ele gastou nas compras. Muito tranquilo, né? Aí ele pergunta para nós, a quantia que sobrou na carteira do pai de Pedro após o gasto no supermercado. Bom, galera, se ele tinha 600 reais e ele gastou 360 reais, basicamente, então, ele vai ter aí, ó, 240 reais restantes, né? Então, ó, 200, vamos fazer bonitinho aqui, né? Vamos lá. Ó, 240 reais. Tranquilo? Beleza, galera? Exemplo 5, ou exercício 5. Elabora uma situação-problema que possa ser solucionada por meio do fluxograma da atividade 2. Então, é o exercício 5. Pessoal, são infinitas situações. Eu fiz essa aqui, ó, uma simples para nós, ó, do nosso dia a dia. Fui ao supermercado com um saldo na conta de 500 reais. Então, eu tenho 500 reais, ó. Realizei compras de 2/5 do saldo. Então, ó, 2/5 referentes ao saldo, né? Qual foi o valor total das minhas compras no supermercado? Galera, então se eu tinha 500 reais, aí eu vou fazer exatamente aquele esquema lá, ó. Vou dividir pelo denominador, né, da fração. Então, vai sobrar 100, vai dar 100, né? Desses 100 reais aqui, desses 100, eu vou multiplicar pelo meu numerador aqui, ó. Pelo meu numerador da fração. Então, vai me dar 200. Esse valor aqui é o valor da minha compra aí, ó. Qual foi o valor total das minhas compras no supermercado? Se eu gastei 2/5 dos 500 reais ali que eu tinha no meu saldo, então o valor da minha compra ali, ó, foi de 200 reais. Muito tranquilo, né? Então, galera, nós assim terminamos a correção da semana 2 do PET volume 3, 7º ano. Já peço aí, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like e compartilhar aí para ajudar o pessoal nessa tutoria remota, hein? Até mais, pessoal. Grande abraço. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar. E é claro, se inscreva no canal para detonar nas provas de matemática.